Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula dessa semana vai ser sobre carboidratos. Vamos lá? Bom, os carboidratos, eles são entendidos pelo nosso paladar por um sabor meio adocicado, tudo bem? Então, a gente fala de carboidrato, a gente pode falar de amido, né? A gente lembra, o pão tem carboidrato, arroz tem carboidrato, a batata tem carboidrato, porque esse composto tem algumas funções e tem algumas propriedades que pode remeter aos açúcares ou aos amidos, né? Então a gente vai falar dessas funções. Uma função dos carboidratos é uma função de energia ou uma função energética, tudo bem? Eles são fonte primária de energia, tá? Então, se eu preciso de energia, eu vou direto lá nos carboidratos para conseguir essa energia, tá? E eles também são reserva para quando eu precisar de energia, eu tenho essa reserva lá dentro do meu corpo. Por exemplo, a gente consome o carboidrato na forma de glicose dos alimentos ou na forma de amido e a gente quebra isso na forma de glicose. Essa glicose que não vai ser utilizada, ela pode ficar guardada lá no nosso fígado na forma de glicogênio, tudo bem? E quando eu precisar, eu tiver uma baixa glicemia ou uma baixa quantidade de glicose na minha corrente sanguínea, eu posso ir nessa reserva de glicogênio que está lá dentro do fígado para liberar essa glicose e aumentar essa taxa de glicose no meu sangue, tudo bem? Outra função é a função estrutural. Tá? Ela pode fazer parte, por exemplo, da parede celular das plantas, alguns compostos, depois a gente vai falar dos polissacarídeos, eles compõem a quitina, que é o exoesqueleto dos animais, dos artrópodes, ok? E a gente tem constituição. Os carboidratos, eles vão compor o nosso material genético e também vão compor a molécula de ATP, a molécula de energia. Então, toda vez que eu precisar de energia, eu vou buscar lá um carboidrato, por exemplo, a glicose, para eu produzir essa energia no meu corpo, ok? A gente classifica esses carboidratos em 3 grandes grupos: os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Então, o primeiro que a gente vai falar são os monossacarídeos. Os monossacarídeos têm como fórmula geral CH2O. C do carbono, H2O. Tudo bem? E esse N aqui, prof? Bom, ele vai variar, esse N aqui vai variar o número e vai compor um número diferente para cada composto dessa molécula. Os dois principais grupos que a gente tem de monossacarídeos são as hexoses e as pentoses. Então, hexose, a gente vai fazer esse N aqui, ó, vezes 6. Então, C, 6, 6 vezes 2, 12. O6, C6H12O6. Essa é uma hexose. Esse composto aqui, C6H12O6, vocês já conhecem. Tenho certeza que vocês já ouviram falar. E é a glicose, tá? Então, aqui eu vou ter a glicose, eu vou ter a frutose e eu vou ter a galactose. Mas esses 3 são C6H12O6? Sim. O que vai mudar é a posição do oxigênio em relação ao carbono, tudo bem? Então, se você olhar a molécula e a dupla O estiver lá em cima, vai ser uma glicose. Se essa dupla O mudar para o carbono de baixo, aí vira, por exemplo, uma frutose, ok? Todos têm a mesma conformação, o que vai mudar é a ligação do oxigênio com o carbono, tudo bem? E pentose? Pentose a gente vai usar o 5. Vai ficar C5H10O5. Tá? A pentose a gente vai ter 2 compostos, a ribose
e a desoxirribose. E aonde a gente vai encontrar esse composto? A ribose a gente vai encontrar lá no RNA. Vai ser componente do nosso RNA. E a desoxirribose vai ser o componente do DNA. Aqui o que vocês têm que lembrar? Quando eu falar ribose, eu estou falando C5H10O5. Quando eu falar desoxirribose, eu vou tirar um oxigênio e vai ficar C5H10O4. Por que a gente tira um oxigênio daqui? Porque a molécula de DNA, ela é mais estável, ela é mais estrutural. Então eu tenho que ter uma ligação muito forte entre as minhas moléculas para eu formar lá a minha dupla hélice, tudo bem? Então a única diferença da ribose para a desoxirribose é que eu tenho um oxigênio a menos, certo? Vamos continuar, vamos passar para cá. Oligosacarídeos. Pensa assim, monossacarídeo a gente está falando de uma formaçãozinha, um anel, um cubinho, uma estrutura. Quando eu vou falar de oligosacarídeos, eu vou falar de junção. Então, vai de 2 monossacarídeos a 20 monossacarídeos, tá? A classe mais importante dentro dos oligosacarídeos vão ser os disacarídeos, tá? Então, se eu ligar 2 glicoses, eu vou formar uma maltose. Uma glicose e uma frutose, eu vou formar uma sacarose. Uma glicose e uma galactose, eu vou formar uma lactose. E aonde a gente encontra isso, né? Então, maltose. Quando eu falo maltose, o que lembra para vocês, né? Eu lembro de malte, tá? Então, o grão que é utilizado para produzir a cerveja, por exemplo. Então, lá dentro do grão do malte, eu vou ter muito amido. E esse amido vai ser quebrado em glicose, tudo bem? E vai ter muita maltose, tá? Então, se eu for quebrando a maltose, eu vou ter a liberação de glicose, tá? Então, vai lembrando das coisas. O que cada um remete? Sacarose. Sacarose é o açúcar de cozinha, por exemplo, tá? A gente tem bastante sacarose também no mel. Quando acontece essa dissociação, quando eu quebro a molécula de sacarose e eu formo moléculas de glicose, moléculas de frutose, o meu mel açucara. Sabe quando o mel fica todo durinho assim e começa a aparecer uns grãozinhos meio açucarados? É isso aqui. Eu tenho sacarose, quando eu quebro a glicose e a frutose, eu tenho o mel açucarado, tá? E a lactose vai estar no leite, tá? Então, a gente sabe que os oligosacarídeos vão ser encontrados, então, como maltose, lá no malte, nos grãos. A gente vai ter a sacarose no açúcar de cozinha, por exemplo, e a lactose no leite, tá? Então, o importante dos oligosacarídeos é que eles são moléculas pequenas e eles são de fácil acesso. Então, eu não preciso de muita energia para quebrar esses compostos para ter a liberação da glicose no meu organismo, tudo bem? E por último, a gente vai ter os polissacarídeos. Os polissacarídeos são divididos em polissacarídeos estruturais e polissacarídeos energéticos, tá? Então, ó, estruturais, celulose. Aonde que eu vou encontrar a celulose? Lá na parede celular. Aonde? Nos vegetais. Nas plantas. Tudo bem? E a quitina? Quitina vai estar no exoesqueleto. Tá? Então, vai formar aquela carapaça protetora dos insetos, dos artrópodes, tudo bem? E o polissacarídeo, ele também pode ser energético. Então, ele pode estar na forma de amido nos vegetais e na forma de glicogênio nos animais.
tá? Então, a gente vai pensar assim, o amido. A semente carrega dentro dela lá o embriãozinho. Para esse embriãozinho se desenvolver, para virar uma plantinha, eu preciso ter uma reserva energética. E essa reserva energética vai ser o amido. Quando eu quebro o amido, eu tenho glicose. E a glicose vai funcionar para produzir energia, vai ser o alimento desse embrião, tudo bem? Então, os vegetais têm bastante amido como reserva de energia, ok? E o glicogênio, como eu já comentei lá no comecinho, ele vai estar reservado lá no nosso fígado e vai estar reservado também nos nossos músculos. Então, a primeira fonte de energia que a gente procura vai ser sempre a glicose, porque ela é de fácil acesso, ela entra livremente nas células. E quando a gente não tem essa disponibilidade de glicose na corrente sanguínea, a gente vai buscar o glicogênio que está armazenado dentro de algumas células para produção de energia. Tudo bem? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!